Boa noite, pessoal. Como eu tinha dito, né, a gente vai nessas 3 aulas gravar a aula 20, a aula 23 e a aula 26. Que quando ocorreu um incidente que foi perdido os arquivos, por isso foram deletados do YouTube, na recuperação que no YouTube não foi possível recuperar os arquivos. Então foi necessário recuperá-los no computador. E só foi possível recuperar os trechos para a edição. Não recuperou nada editado. Teve que ser refeito tudo de novo. Naquele dia que aconteceu aquele problema, eu olhei para a situação assim, tinha deletado todas as aulas. Eu fiquei bem calmo e pensei assim, não tem importância, eu gravo tudo de novo. É lógico que uma coisa quase quis vir para me perder a paciência e ficar nervoso. Mas a importância da existência desse material só me fez ter um pensamento. Não tem importância, eu gravo tudo de novo. E fiquei bem calmo. Aí a gente suspendeu as aulas por um tempo, demorou um tempo para recuperar, para editar tudo de novo e subir no YouTube. Mas a aula 20, a 23 e a 26 não foram recuperadas. Então nós vamos gravá-las, em 3 aulas seguidas e pôr no ar lá porque ficou faltando. Então a aula 20 seria o início do capítulo 5, a alma, até um determinado trecho que a gente vai aqui hoje, que já está marcado. A gente vai fazer aqueles 2 minutinhos de meditação, para a gente preparar a consciência para receber a palavra, Esses pequenos momentos de meditação sempre servem como exemplo, que a gente pode fazer eles várias vezes por dia, como o Joel diz, 20, 30 ou até mais. E nas aulas e palestras dele, ele fazia no começo, fazia no fim, às vezes fazia no meio, mas eu acredito que ele fazia mais longo, 10, 15 minutos, cada uma delas. Então a gente vai regravar a aula 20, capítulo 5, a alma. Só um trecho, porque o resto já está na aula 21 lá, o restante do capítulo 5. A alma é a parte do homem pouco conhecida e só raramente percebida. Muitas vezes, aqueles que estão imersos em profunda aflição rompem a névoa do sentido material até o recesso do seu ser interior, onde descobrem a alma, ou a realidade do ser. Tornam-se conscientes da alma, encontram novos valores, novos recursos, uma força nova e diferente e uma maneira de ser de natureza totalmente diferente. Um exemplo disso é o Eckhart Tolle, que depois de uma depressão profunda, ele atingiu Você abre pra gente, por favor, Tiago? Ele atingiu esse reino da alma. Ele passou para de trás do sofrimento. Então houve uma expansão de consciência provocada por um sofrimento profundo que proporcionou para ele o acesso a esse reino da alma, que está acima da mente e do pensamento. É um estado de percepção da presença. Se vira porque ele está com o dedo na fechadura. Falei para ele estar com o dedo na fechadura aí. Colapsa. Estava trancado. Está travado? Sempre. Estava travado de novo. Não, você estava fechado. Não estava não. Eu sou legal. Vai dar a impressão que está travado. É o Abre de César, Moreno. Aniversário dele hoje, ó. Parabéns, hein? Valeu. Senta aqui, ó. Parabéns, César. Aqui mesmo. Isso. Nossa, entra aqui.
Eu sou do... Eu poderia estar na festa lá. Festa de São Benedito? Ah, não, em Festa casa. de aniversário. Pula de casa nenhuma. O pessoal da escola tu lembrou, mas pula de casa nenhuma. Na escola fizeram um bolinho lá, mas Então já vamos para o comentário desse primeiro parágrafo, né? A alma é a parte do homem pouco conhecida e só raramente percebida. Durante todo o caminho infinito, o Joel fala dessa condição de acessar o reino da alma, e a gente fica achando que o reino da alma é outro lugar, não sei o quê. O reino da alma é uma percepção, certo? É um sentimento, é uma intuição, é uma percepção que está acima do pensamento e da mente. Não que a pessoa não vá usar o pensamento e a mente na rotina, mas ela começa a usar essa percepção da alma junto. Essa percepção da alma é uma expectativa da graça. Essa percepção da alma é uma capacidade, uma calma, uma habilidade da calma que só pode ser desenvolvida com prática e com meditação, porque muda a sinapse. Então, essa percepção do reino da alma, que diz aqui, a alma é a parte do homem pouco conhecida e só raramente percebida. Porque raramente percebida, só aqueles que unificam, que seguem o caminho da verdadeira mística, é que chegam a perceber o reino da alma. Eu tenho certeza que eu não fiz um tipo de apontamento desse quando a gente passou por esse capítulo e foi gravada a aula 20. Então, se eu fizesse todo o caminho infinito de novo, ia sair melhor comentado ainda. Isso eu tenho certeza. Muitas vezes, aqueles que estão imersos em profunda aflição rompem a névoa do sentido material até o recesso do seu ser interior, onde descobrem a alma ou a realidade do ser. Um exemplo mais simples do acontecimento disso é as experiências de quase morte. Porque a pessoa está vivendo um trauma ali. Ela está vivendo um trauma e ela não quer ir embora. Nem muitas vezes nem é a hora. Então o que ela acontece naquele momento? Ela tem uma consciência de 100% no desdobramento e vê tudo. Ou tem uma experiência lá no túnel, etc., na luz. Então ela acessou ali o reino da alma. Não significa que para a gente acessar pelo treino da tal da disciplina da alma que o Joel trata no Caminho Infinito, que a gente vai ter experiências de quase morte ou vai ter experiências de desdobramento. Não, acessar o reino da alma é na intuição, é na consciência, é no dia a dia. Sandra, acontece às vezes da pessoa passar por essa experiência de quase morte, depois ela fica mais sensível ainda? Geralmente fica, Ederson. É o caso da minha mãe. Que ela falou Geralmente depois que ela passou por uma experiência tem uma expansão anos atrás, ela falou que passou por uma experiência de quase morte, ela ficou muito mais... A sensibilidade, a consciência deve ficar mais aflorada. Eu já vi gente que passou, ficou uns anos sensível e depois voltou para total ignorância. Então cada caso é um caso. Então, aqui ó. Tornam-se conscientes da alma, encontram novos valores, novos recursos, uma força nova e diferente e uma maneira de ser de natureza totalmente diferente. Exercer as faculdades da alma resulta na quebra da ilusão dos sentidos. Toda discórdia humana é o produto do sentido material e é vivenciada através dos 5 sentidos físicos. Isto é, todas as desarmonias mortais são vistas, ouvidas, sentidas, saboreadas ou cheiradas, por existirem apenas nesse estado material de consciência. O estado material de consciência é a crença em 2 poderes, certo? O medo da falta, a carência, a ignorância. As discórdias e as doenças têm o seu ser em falsas ideias, em ilusões, embora naturalmente pareçam muito reais aos nossos sentidos. Por que naturalmente parece muito reais aos nossos sentidos? É lógico. A gente não tem o conteúdo e o conhecimento para interpretar de outra forma, aquilo ali vai ser a realidade total da vida da pessoa. E aqueles que começam a entender um pouquinho de mecânica quântica, esse já começa a desconfiar, mas ele não sabe como aplicar o processo. Porque acha que mecânica quântica é pensamento mágico, quer entender mecânica quântica sem entender a realidade ego e self, e aí fica sambando, patinando. Cria umas benessezinhas, uma coisa ou outra, mas no geral continua tendo muito problema e com pouco entendimento. Né? Vamos ler de novo. Ó. Exercer as faculdades da alma resulta na quebra da ilusão dos sentidos. Para exercer essas faculdades da alma, só praticando a presença.
O Joel, ele fala aqui da disciplina da alma e passa muito conhecimento no caminho infinito, mas a gente só vai tirar as conclusões mais elaboradas depois que estudar o trovejar do silêncio, a cura pelo espírito e principalmente o praticando a presença. A gente começa a ter bagagem intelectual para ter o conteúdo na mente de como praticar a presença. O exemplo mais simples, e nem por isso o menos eficaz, é um dos mais eficazes, mas precisa estar com o material tratado para ter a condição abstrata de saber que isso funciona. É a questão de praticar as pequenas meditações, de meio minuto, de 1 minuto, se não der, de 10 segundos, 20, 30, 40 vezes por dia. Sabendo que aquilo ali é praticar a presença, o silêncio. Aquilo vai ser, tá dando vazão para que a presença vá construindo a vida de ação da pessoa. Quem tem não vamos dizer nem coragem, quem tiver o desconfiômetro de lembrar de fazer isso e persistentemente fizer, quem passa a viver na pessoa é a consciência do Cristo. E a pessoa acha que não, mas é o self agindo, é a centelha vivendo. A gente passa a deixar a centelha viver, isso é a vida, é o Deus vivo. Então é difícil a gente começar a praticar, e nem para mim não foi fácil. Porque só a hora que a gente está passando os perrengues, passando as catarses, que a gente muitas vezes é obrigado a praticar isso, porque não suporta o sofrimento. Não suporta mais a carência, a falta e a limitação. Aí a gente percebe que essa presença vai tomando conta das situações, dos problemas e da nossa compreensão. Então exercer as faculdades da alma resulta na quebra da ilusão dos sentidos. Toda discórdia humana é o produto do sentido material e é vivenciada através dos sentidos físicos. Ou seja, toda discórdia humana é produto do sentido material. Ele está querendo dizer o que com isso? É sempre aquela luta por ter, querer, conseguir mudar o outro e eu continuo mesmo. O mundo é ruim, fulano não é legal, me chateia e a pessoa não enxerga, ela não enxerga. Então isso aí é tudo vivenciado através dos 5 sentidos físicos, vida material. Por quê? Porque vida material é isso aqui, 5 sentidos, é normal. Não concebe 6º sentido. Porque acha que vida espiritual é outro lugar, que isso aqui não é a vida espiritual, então não consegue fazer a lei espiritual funcionar para esta vida aqui de jeito nenhum. Porque ela acha que aqui é material e a espiritual vai ser em outro lugar, em outra hora. Então não é tão difícil assim de trocar esse paradigma, mas precisa de dedicação. Isto é, todas as desarmonias mortais são vistas, ouvidas, sentidas, saboreadas ou cheiradas. E como é que troca isso? Embora a gente esteja vendo, ouvindo, sentindo, saboreando ou cheirando, tem que reinterpretar com o 6º sentido, com a compreensão da palavra ou da mecânica quântica profunda que vai dar na mesma, né? Mas sobre a meditação que você estava falando, chega um ponto que a pessoa começa a nem precisar fechar o olho, né, assim, ficar naquele estado, assim. Muito bom comentário, eu acho que começa a fazer isso meio assim, sabe? Meio assim, Não, automático. ela começa a fazer na vigília o tempo todo. É que você está chegando nisso, você está percebendo. Mas isso não substitui, o Joel fala que não substitui, isso aí acontece mesmo. É a reinterpretação automática da realidade. Porque está lendo o material, está estudando, está aplicando, uma hora a mente, ela pega no tranco. Mas o Joel, nos áudios lá do canal do Regis Brother, ele diz que a prática de diversas meditações pequenas por dia é insubstituível. Porque é isso aí que começa a liberar a gente do mesmerismo, dessa hipnose coletiva da negatividade, dos problemas, da crença no bem e no mal, dos problemas em geral. Porque se a gente não for para a meditação, a gente não consegue criar uma separação emocional dessa observação dos problemas e das negatividades. Para a gente conseguir vencer o mundo e estar no mundo e não ser do mundo, precisa estar atentamente dedicado à meditação, porque vai perceber que é um grande facilitador. Por existirem apenas neste estado material de consciência, as discórdias e as doenças têm o seu ser em falsas ideias, em ilusões, embora naturalmente pareçam muito reais aos nossos sentidos. Por existirem apenas neste estado material de consciência, quer dizer que a pessoa nunca concebeu mecânica quântica. Ou se está concebendo como pensamento mágico, entendi, que legal, vamos lá.
Não, parece que não funciona, então, não, tô passando umas catarses, tudo piorou. Não é que ela tem a dificuldade de soltar. Ela tem a dificuldade de soltar, de trabalhar o perdão. E a sombra, então, nem se fala, né? Porque não tem como ela reconhecer que tem uma sombra a ser trabalhada se ninguém informar isso para ela. Né? E muito palestrante não trata desse assunto, porque se tratar assusta. Então joga uma rede bem grande, deixa todo mundo sabendo de mecânica quântica, indica as bibliografias e deixa ver quem é que vai ter a sede de cair dentro do material. Né? Como eu estou tratando um material específico do Joel, já não tem jeito, já tem que rasgar o verbo e ir direto na ferida. Né? Se não trabalhar a sombra, sem chance.